Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, com a presença do nosso querido amigo Nonato França, que, vez por outra, se faz presente aqui quando solicitado, e quando solicitado, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu querido amigo Douglas. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar aqui junto com vocês a temática diferentes hierarquias. O que é que nós observamos hoje no dia a dia? A falta de respeito um para com o outro, de algumas pessoas, é claro. Mas e aí? A gente entra num assunto. Deus cria sempre. Como nós poderemos verificar a questão da evolução? Nonato, para ser fiel ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, é lógico. Questão número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eis a resposta dos imortais. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Mas eu vou acrescentar ainda mais a questão 97, para que a gente possa desenvolver com muito mais sabedoria o nosso tema. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? E eis a resposta dos imortais. São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Quer dizer, Nonato França, Deus cria sempre e é uma infinidade o quê? De espíritos em diferentes graus de elevação. Isso faz com que a gente aprenda ainda mais o que? A respeitar o nosso próximo, né? Com certeza, Douglas. Meu cordial boa noite a todos que nos assistem. É um prazer sempre renovado estar convosco, não é? E meus agradecimentos por mais essa oportunidade. Vejamos o seguinte, Douglas. Se nós somos uma família, certo? A família humana, nas suas diferentes situações, que o Espiritismo muito bem esclarece, é preciso que haja uma ordem no sentido de respeitabilidade um para com os outros. Só que esta ordem, necessariamente, não significa de ser uma hierarquia, em que uns sobrepujam aos outros em relação das patentes que lhes são presentes, como acontece no ordenamento militar, que muito se faz necessário para que se crie nessas circunstâncias uma força militar, estou me referindo ao militarismo, tá certo? Em que haja respeito e essa hierarquia se transforma em disciplina. Não obstante, como nós somos uma cópia fiel dos céus, o Criador cria-nos como espíritos simples e ignorantes e nos determina a perfeição. Quando eu digo determina, não é impor, porque nos dá o livre-arbítrio. E dentro dessas condições, realmente, nós precisamos entender que a força que sobrepuja uns sobre os outros não é uma força dominante de hierarquia, mas sim a força moral. Não é mesmo? Então, é preciso que se respeite aos superiores em relação à dificuldade dos inferiores, e aos inferiores pela necessidade da submissão aparente para a sua aprendizagem. E Nonato, é interessante essa questão, porque realmente nos remete à nossa responsabilidade em ajudar aqueles que não conhecem. Nós sempre costumamos dizer aqui no programa, como você falou, Deus cria sempre, certo? E existe
espíritos e pessoas que conhecem mais do que nós, mas também tem outras tantas que necessitam da nossa ajuda. Qual é a proposta da inteligência? É saber qual é o nível de evolução em que nós estamos. Sabe por quê? Porque nós precisamos das pessoas que conhecem mais do que nós para nos instruir, e nós precisamos ter aquele respeito para aqueles seres que não conhecem. Daí, Nonato, a gente lembra muito bem aquela fala de Jesus: faz com o teu próximo aquilo que tu queres que o teu próximo faça a ti. E um dos tópicos é o respeito, né, Nonato? Com certeza, porque quando nós, Douglas, adquirimos certas condições que nos, digamos assim, nos eleva, tá certo? É preciso que a gente entenda que nós já passamos pelas circunstâncias inferiores. E nessa elevação, nós temos essa consciência que você falou, de respeitar a dificuldade do outro, a necessidade do outro, a fragilidade do outro, porque já passamos por aí. Então, essa hierarquia, volto a repetir, é uma força moral também, mas também de respeitabilidade, de ensinamento para aqueles que estão na retaguarda. Sim, sim. É daí que nós sempre chamamos a atenção. Você gosta de ser agredido? Lógico que não. O seu próximo também não gosta de ser agredido. O que nós devemos fazer? Queremos ajudar? Se achamos que o nosso próximo está equivocado, vamos estudar o perfil psicológico e vamos ver em que nós podemos acrescentar para que aquela pessoa desperte de algum equívoco da vida. Mas como é que a gente... Aí vem aquela pergunta, Nonato, como é que a gente desperta uma pessoa para as realidades da vida, as coisas certas da vida? Você tem algum tópico, alguma sugestão para dar para nós? Olha, os tópicos da vida, tá certo? Para nós ainda, enquanto humanidade nas suas deficiências, precisamos compreender pela exemplificação daquilo que é o bem, tá certo? Mas nós ainda somos muito desejosos, muito cheios de vontades, de supérfluos. Enfim, isso prejudica muito a nossa atraso moral. Mas esses tópicos estão aí na humanidade para nos ensinarmos. Francisco de Assis, o próprio Francisco Xavier, enfim, esses espíritos, digamos, de grande reluzências, é que que nos ajudam pela sua exemplificação a nosso entendimento de que devemos parar um pouco para refletir o que queremos da vida, o que desejamos da vida necessariamente para a nossa felicidade. Então, o próprio Cristo, não é mesmo? O próprio Cristo é esse exemplo, né? Sim, muito grande. sim. Nós costumamos, como no Espiritismo, você sabe bem disso, tem conhecimento, que nós podemos contestar tudo em Jesus. Podemos contestar os milagres, não é mesmo? Podemos contestar seus feitos, mas a força moral, volto a repetir, não é a força moral da imposição, é a força moral do ensinamento e da exemplificação. E o mais interessante, enquanto você falou a questão do bem, nós sempre estamos repetindo aqui que tem essa questão no Livro dos Espíritos. A professora Jacira Matias recentemente relembrou também essa questão que está lá no Livro dos Espíritos. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Agora, veja bem, todo e qualquer conhecimento que nós possamos passar para o nosso próximo tem que estar imbuído com um verdadeiro sentimento de ajuda, não de arrogância, não de subjugação, não de submissão, porque o outro não vai entender. Então, se você quer ajudar o seu próximo, seja de fato amável, compreensivo. Se a pessoa não conseguiu entender naquele exato momento o que você quer passar, freie, silencie e respeite o estágio de evolução daquela pessoa. Nonato, eu sempre relembro também às pessoas a figura de Jesus diante de Pilatos. Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre a sua missão e sobre a verdade. Depois de uma longa conversa com o Cristo, Pilatos faz a pergunta: o que é a verdade, então?
Sabe o que foi que Jesus fez? Silenciou. Porque Pilatos, ouvindo aquela preleção e vendo a verdade à sua frente, não conseguiu entender. Então o que foi que Jesus fez? Silenciou. Essa também tem que ser a nossa postura, né? Com certeza. Até porque Jesus silenciou. Por quê? Porque ele sabia que precisava desse tempo de alcance, né, certo? Da necessidade de passar por outras circunstâncias, Pilatos no caso, mas também remete a nós, tá certo? Para que possibilite entender. Olha o que ele disse muito antes também desse diálogo. Ele não disse assim, tenha fé na verdade, ele disse, buscai, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então, era o caso de Pilatos. Ainda não estava nas condições de conhecer, então ele precisou, silenciou. Por que ele precisou, silenciou? Porque o amor que ele oferecia naquele momento para Pilatos, o amor que muitas vezes oferecemos uns aos outros, ainda não alcançou. Isso é uma verdade. Essa questão, e tem gente que fica com raiva, quando o outro não entende. Aí começa a vir o que? As discussões. E às vezes passam dias, semanas e até anos sem falar com a pessoa por não respeitar a evolução. Não respeitar que cada um tem o nível de entendimento. E, Nonato, eu me lembrei que Isadora de Bois, que é o espírito que nos acompanha, eu aprendi com ela já faz algum tempo, mais ou menos uns 6 anos, eu aprendi isso. Que eu tinha uma mania, quando uma pessoa vinha conversar comigo, no dia seguinte eu perguntava, que tal, como é que tá, melhorou e tudo mais, fazia aquelas interrogações, e às vezes a pessoa ficava chateada comigo, porque eu retomava um assunto que já se tinha até discutido, mas que não tinha ficado muito bem entendido para ela. E a Isadora disse assim mesmo, olha, você tem que dar o tempo da inteligência dela ou dele trabalhar. Não cobre de imediato o resultado da sua fala. Respeite a inteligência e o amadurecimento da ideia na mente de cada ser humano. E eu fui colocado realmente ao teste, se realmente eu conseguiria ficar em silêncio. E eu me mantive fiel, fiquei em silêncio. Aí uma pessoa pediu uma orientação para mim, né? Conversamos, debatemos o assunto, porque eu troco informações com a pessoa. Pasmo, Nonato, depois de 2 meses, isso que me deixou realmente, assim, muito profundamente agradecido a Isadora. Depois de 2 meses, a pessoa chega, sabe, Douglas, aquela conversa que nós tivemos, agora que eu entendi, eu perguntei, mas qual conversa? Aquela que eu tive contigo há 2 meses atrás. Quer dizer, levou 2 meses para que a pessoa entendesse, amadurecesse, triturasse a informação. E isso valeu para mim. Hoje, quando eu encontro pessoas que não é que concorde comigo, não, é uma análise feita de situações à luz da doutrina espírita, à luz da verdade. Eu espero a pessoa amadurecer a ideia. Tem gente até que fica chateado comigo, mas eu espero. Depois que a pessoa vai entender, de fato, houve um equívoco na informação. E é esse respeito, com base nessa pergunta aqui, que nós colocamos, 96 e 97, são infinitos as dimensões, certo? São infinitas as categorias, porque Deus está criando sempre. E devemos respeitar, sim, o próximo e entender a sua evolução, né? Pois é, né? E olha, em nome de Deus, diante do exposto, você teve 2 meses dessa agonia e teve essa felicidade de ser compreendido e conquista. Agora imaginemos o amor de Deus que espera milênios, o Nonato, por exemplo, tá certo? A entender, a criar o juízo necessário para ter a sua conquista de felicidade. Há milênios o Nonato aqui, que vos fala, que vos vê. Ao Nonato, né? Imagina, mas ele ainda é muito mais misericordioso, porque ele deu ao Nonato e a todos nós 2 atributos que são seus para essa espera: a imortalidade, não é mesmo? Que é muito importante para nós, né? A imortalidade e a eternidade do tempo. E até hoje, algumas falas de Jesus é motivo de debates exaustivos e incompreensões. E até hoje
ele fica conosco. Sabe por quê? A promessa ainda existe. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos estudar, sim, o Evangelho do Cristo, vamos nos